Iniciamos a aula explicando o conceito de produção. A produção é um conjunto de atividades que criam valor para o usuário. E o que é valor? Valor é a característica que os bens e serviços têm de serem úteis para os usuários ou consumidores. Isto é, de satisfazer as necessidades dos usuários. Portanto, o valor de um bem nasce de sua utilidade para os usuários ou consumidores. A produção caracteriza-se pela transformação de recursos, também chamados de insumos ou entradas, em produtos finais, também chamados de saídas. Iniciamos a aula explicando o conceito de produção. A produção é um conjunto de atividades que criam valor para o usuário. E o que é valor? Valor é a característica que os bens e serviços têm de serem úteis para os usuários ou consumidores, isto é, de satisfazer as necessidades dos usuários. Portanto, o valor de um bem nasce de sua utilidade para os usuários ou consumidores. A produção caracteriza-se pela transformação de recursos, também chamados de insumos ou entradas, em produtos finais, também chamados de saídas. Analisemos agora o conceito de insumos. Os insumos, também chamados de fatores de produção, são os recursos utilizados na produção. São classificados em 3 categorias amplas: capital, trabalho e terra. O capital se divide em capital financeiro e físico. O capital financeiro é o dinheiro para se iniciar ou manter um negócio, tem uma natureza institucional, isto é, está associado às leis e à cultura de uma sociedade. O capital físico é constituído de máquinas, equipamentos e instalações. O trabalho refere-se ao esforço humano. O trabalho é gerencial quando se refere ao esforço de gerenciar ou administrar um negócio. O trabalho é operacional quando a mão de obra está diretamente envolvida nas operações que resultam no produto final. A terra abrange todos os recursos disponíveis na natureza e que não são resultado da ação humana, tais como área de ocupação física de um galpão, solo para o plantio, subsolo contendo minério, e etc. Passemos agora para o conceito de função de produção. A função de produção é um modelo matemático que representa a produção. Portanto, a função de produção descreve matematicamente a transformação de insumos em produtos. A função de produção mede as quantidades máximas de produtos que podem ser obtidas para diferentes combinações e quantidades de insumos. Nesta aula, estudaremos a função de produção de um único produto obtido a partir de um único insumo. Esse é o caso mais simples e não realista, porém ele é útil do ponto de vista didático, pois serve para introduzir as técnicas matemáticas. Na aula 2, estudaremos um caso mais geral, que é a função de produção de um produto que é obtido a partir de vários insumos. Existe também a função de produção de múltiplos produtos que são obtidos a partir de vários insumos. Esse é o caso mais geral e também mais realista. No entanto, ele é mais elaborado analiticamente e requer as ferramentas do cálculo avançado. Portanto, deixamos esse caso para apêndice do curso, a título de curiosidade. Agora vamos estudar os tipos de fatores e seu impacto sobre a produção. Existem 2 tipos de fatores, os fixos e os variáveis. Um fator é fixo se, dado um determinado período de tempo, a quantidade disponível desse fator não pode ser alterada. São exemplos de fatores fixos, o número de máquinas, a quantidade de equipamentos e a área disponível de um edifício. Esses fatores são fixos porque não podem ser modificados imediatamente, demandando tempo e investimento para a modificação. Os fatores fixos referem-se ao capital e eles determinam a capacidade produtiva. Denotaremos o capital pela letra maiúscula K. Um conceito importante que está vinculado à ideia de fator fixo é o curto prazo. Chamamos de curto prazo ao período de tempo em que pelo menos um fator é fixo. Agora, vamos falar dos fatores variáveis. Um fator é variável se, dado um período de tempo, a quantidade disponível desse fator pode ser alterada. São exemplos, o número de trabalhadores, a quantidade de materiais e as matérias-primas. Esses fatores são variáveis porque podem ser aumentados ou reduzidos, num tempo relativamente curto. Os fatores variáveis permitem variar o nível de produção quando a demanda pelo produto varia. Se a demanda pelo produto aumenta, as quantidades utilizadas dos fatores variáveis aumentam, permitindo elevar o nível da produção e, assim, satisfazer a demanda mais alta. Se a demanda pelo produto diminui, as quantidades utilizadas dos fatores variáveis diminuem, permitindo reduzir o nível da produção e, assim, satisfazer a demanda mais baixa. Denotaremos os fatores variáveis pela letra minúscula x ou pela letra maiúscula L.
Agora que conhecemos a diferença entre fatores fixos e fatores variáveis, podemos iniciar nossa discussão sobre a função de produção. Primeiro, vamos tratar da função de produção de curto prazo. A função de produção é de curto prazo quando pelo menos um fator é fixo. Nesse caso, todos os fatores que compõem o capital são fixos. Assim, se K denota o nível do capital e esse nível é fixo, basta representar esse nível com uma constante K/. Se o nível de produção, representado pela letra Y, é dado pela função ref maiúsculo de K e ele, fazendo K fixo igual a K/, a função que resulta é a função de produção de curto prazo, que é dada por f minúsculo do fator variável, que pode ser L ou X. Observe que o fator variável, uma letra X, varia livremente no domínio dos números reais maiores ou iguais a zero. Agora que conhecemos a função de produção de curto prazo, vamos definir uma grandeza que nos permite avaliar a produtividade. Essa grandeza é chamada de produção marginal. A produção marginal é, por definição, a derivada primeira da função de produção com relação ao nível de utilização do recurso variável. Portanto, a produção marginal é f' de x. Note que, na notação de Leibniz, a produção marginal é dy sobre dx. O que faz a produção marginal? A produção marginal mede taxa de variação do volume de produção com respeito ao nível de utilização do recurso variável. Em outras palavras, a produção marginal mede a velocidade ou a rapidez com que varia o volume de produção quando varia o nível de utilização do fator variável. Portanto, a produção marginal nos informa qual é a produtividade do fator variável. Outra grandeza associada à ideia de produtividade é a produção média. A produção média é, por definição, o quociente entre o volume de produção e o nível de utilização do fator variável. Como o nome indica, a produção média mede a produtividade média do fator variável. Portanto, a produção média é um indicador da eficiência do fator variável. Agora vamos estudar alguns tipos de função de produção de curto prazo. Em outras palavras, vamos tratar de formas matemáticas específicas frequentemente usadas para modelar o comportamento da produção real. A primeira forma que vamos discutir é a linear, ou seja, a função em que uma constante a multiplica uma variável x. Esse modelo matemático é útil quando a produtividade do fator variável é constante. Em termos físicos, cada unidade extra do fator variável gera o mesmo aumento de produção. A variável x indica o nível de utilização ou a intensidade do recurso variável e é sempre maior ou igual a zero. A constante é chamada de parâmetro tecnológico porque representa a tecnologia e é sempre positiva. Quanto maior o valor de A, mais avançada é a tecnologia. O segundo tipo matemático de função de produção refere-se à situação em que a produtividade ou o rendimento marginal é crescente. Nesse caso, são usados dois modelos, o polinômio do segundo grau ou a parábola, que passa pela origem, e tem concavidade positiva, a constante é maior que zero, ou a função potência, também chamada de Cobb-Douglas, com expoente maior que a unidade. Aqui, cada unidade extra do fator variável gera aumentos maiores de produção. O terceiro tipo matemático de função de produção refere-se à situação em que a produtividade ou o rendimento marginal é decrescente. Nesse caso, também são usadas a parábola ou a função potência. No entanto, a parábola tem concavidade negativa, a constante menos A é menor que zero, e a função Cobb-Douglas tem expoente positivo e menor que a unidade. Aqui, cada unidade extra do fator variável gera aumentos menores de produção. O quarto tipo matemático de função de produção dá conta de todas as situações. Mais especificamente, esse tipo abrange as duas fases da produtividade, a crescente e a decrescente. Nesse caso, é utilizado o polinômio do terceiro grau. O polinômio do terceiro grau tem as seguintes características. Se o parâmetro c, que é o coeficiente de x, tiver um valor muito grande, o gráfico da função fica próximo da reta de equação c vezes x, indicando que a produtividade é aproximadamente constante. Para valores baixos de x, o ramo ascendente da parábola predomina, indicando que a produtividade é crescente. No entanto, para valores altos de x, o termo menos a vezes x ao cubo predomina, indicando que a produtividade é decrescente, podendo ficar negativa para valores ainda mais altos de x. Antes de mostrar e discutir o gráfico, explicaremos o porquê da tendência de baixa na produtividade. Isso está relacionado à lei da escassez, que é o tema do próximo slide. A lei da escassez refere-se ao fato de que, a partir de certa intensidade, torna-se decrescente a produtividade marginal de qualquer fator de produção.
Assim, a derivada primeira da produção marginal é negativa, ou seja, a derivada segunda da produção total é negativa. Pelas características apresentadas, a parábola de concavidade negativa, o polinômio do terceiro grau com o coeficiente de x ao cubo negativo e a função Cobb-Douglas de expoente positivo e menor que a unidade são os modelos matemáticos mais gerais e também consistentes com a lei da escassez. O progresso tecnológico é uma forma de contornar a lei da escassez. De fato, a inovação tecnológica, ao elevar a produtividade dos fatores, literalmente empurra para cima a curva de produção. No entanto, em algum ponto, os ganhos de rendimento se esgotam e a produtividade marginal volta a diminuir, motivando novos avanços tecnológicos sucessivamente. A lei da escassez também pode ser vista na relação entre a produção média e a produção marginal. Ela determina os 3 estágios da produção. A relação entre a produção média e a produção marginal é dada pela primeira derivada da produção média. Pela regra de derivação do quociente, obtemos que a derivada da produção média é igual ao quociente entre a produção marginal, f' de x, multiplicada por x menos a produção total, f de x, e x ao quadrado. Pondo-se x em evidência, conclui-se que a derivada da produção média é igual à diferença entre a produção marginal e a produção média. Temos 3 possibilidades que demarcam os 3 estágios da produção. Primeira, a produção marginal é maior que a produção média e, assim, ela é estritamente crescente. Segunda, a produção marginal é igual à produção média, logo ela é máxima ou constante. Terceira, a produção marginal é menor que a produção média, assim ela é estritamente decrescente. Temos 3 estágios da produção no curto prazo. O estágio 1 é marcado pelo crescimento da eficiência. Pequenos aumentos da intensidade do fator variável é suficiente para aumentar a produção. Isso acarretará baixos custos para aumentar a produção. O estágio 2 se inicia com o ponto de máximo da produção média, compreendendo a máxima eficiência do recurso variável, o MEF. Esse ponto é encontrado quando a produção marginal é igual à produção média. No máximo, a produção média se torna declinante, a produção marginal fica abaixo da média. Assim, são necessários grandes aumentos da intensidade do fator variável para aumentar a produção. Isso acarretará altos custos para aumentar a produção. O estágio 3 compreende a máxima eficiência do recurso fixo, o MEF. Ele é encontrado quando a produção marginal é igual a zero. Ele é ineficiente porque a produção total é declinante, assim não é implementado. Agora, apresentamos o gráfico da função de produção total de curto prazo. No estágio 1, que vai de 0 até o ponto P ou de máxima eficiência do recurso variável, o MEF, o crescimento da produção é acelerado, isto é, a produção cresce a taxas crescentes, bastando pequenos aumentos do recurso variável para aumentar a produção. No estágio 2, que vai da MEF até a MEF, o crescimento da produção é retardado, isto é, a produção cresce a taxas decrescentes, exigindo grandes aumentos do recurso variável para aumentar a produção. O gráfico da função de produção de curto prazo tem uma propriedade geométrica interessante. A reta que passa por zero e pelo ponto P tem coeficiente angular máximo, o que é sinônimo de produção média máxima. Agora vejamos o gráfico da função de produção total de curto prazo. O gráfico da produção marginal está na cor vermelha e o da produção média está na cor azul. Ambos os gráficos são similares à parábola em forma de U para baixo. Observe que quando a produção marginal está acima da média, linha vermelha acima da linha azul, a produção média, linha azul, está crescendo e isso marca o estágio 1. A produção marginal atinge um ponto de máximo em π, o ponto de inflexão. Esse ponto é encontrando quando a primeira derivada da produção marginal é igual a zero. Quando for igual à média, a linha vermelha cruza a linha azul, a produção média, azul, é máxima e isso marca o fim do estágio 1 e o início do estágio 2. Quando a produção marginal está abaixo da média, linha vermelha abaixo da azul, a produção média, azul, está diminuindo e isso marca o estágio 2. Quando a produção marginal, linha vermelha, atinge zero, termina o estágio 2 e inicia o estágio 3, que é ineficiente e não deve ser implementado. Para consolidar os conceitos, temos o seguinte exemplo. Determinar o ponto de inflexão e os estágios de produção da seguinte função de produção de curto prazo, y igual a f de x, que é igual a menos x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 21x. Pela regra de derivação de um polinômio, a produção marginal é dada por hífen 3x² mais 18x mais 21. O ponto MEF ocorre quando a produção marginal é zero. Isso dá uma equação do segundo grau com raízes menos 1 e 7.
A raiz negativa não tem significado econômico. Então ficamos com x igual 7. Portanto, o estágio 3 começa em x igual 7. O ponto de inflexão, π, ocorre quando a derivada da produção marginal é igual a zero. Essa derivada é igual a 6x mais 18, que é igual a zero quando x igual 3. Portanto, o ponto de inflexão é x igual 3. O ponto da MERV ocorre na produção média zero. Como a produção média é um polinômio do segundo grau, assim, obtemos a equação menos 2 vezes mais 9 igual a zero. Logo, x igual a 4,5. Portanto, o estágio 2 começa em x igual a 4,5. Agora, plotamos o gráfico da função de produção total, demarcando os estágios. O estágio 1 começa em 0, passa pelo ponto de inflexão, π, que ocorre em x igual a 3 com produção total igual a 117 unidades e termina no ponto x igual a 4,5 que totaliza uma produção de 185,6 unidades, marcando o início do estágio 2. O fim do estágio 2 acontece em x igual a 7, quando a produção total é máxima e igual a 245 unidades. Portanto, a capacidade econômica dessa firma é de 245 unidades produzidas por período, por exemplo, por mês. No estágio 1, vai de x igual a 0 a 4,5, há o crescimento da produção média, linha vermelha da produção marginal, sendo que em x igual a 3 a produção marginal é máxima e igual a 48 unidades produzidas. O estágio 2 vai de x igual a 4,5 e termina em x igual a 7. Em x igual a 4,5, a produção média se iguala à produção marginal, ponto de intersecção entre as linhas azul e vermelha, atingindo um valor máximo igual a 41,25 unidades produzidas, marcando a máxima eficiência do recurso variável, MEV. Para x entre 4,5 e 7, a produção média está em declínio, em linha vermelha da produção marginal abaixo da linha azul. O estágio 3 começa em x igual a 7. Nesse ponto, a produção marginal se anula, linha vermelha cruza o eixo x, e a produção total é máxima, correspondendo ao ponto de máxima eficiência do recurso fixo, MEF. A partir daí, para todo x maior que 7, a produção total entra em declínio.